Então, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá certo? Como eu falei para vocês, trouxe esse assunto de globalização, eu acho muito pertinente. A aluna pediu para algumas questões, como eu havia falado para vocês, certo? E achei de grande valia, né, trazer essa revisãozinha antes da gente começar o quarto bimestre. Ainda não estou com o livro, mas estou com os conteúdos. Ele é praticamente uma reprodução do que a gente viu, a gente ainda vai ver industrialização novamente, ainda vamos ver urbanização, espaço urbano, certo? Toda aquela caracterização física da geografia do Brasil, certo? População, industrialização, enfim, toda essa caracterização, energia também vem novamente nesse quarto bimestre. Então, por isso que, como a gente já viu um pouquinho de extrativismo, eu traria o extrativismo, como eu falei para vocês, que faltou, né, desse terceiro bimestre, encaixava nas questões ambientais, quando a gente fosse debater as questões ambientais. Tá certo? Então, daí a gente começa com esse assunto tão falado, né? Tão questionado, principalmente nesse nosso novo século, no século XXI. Quem nunca ouviu falar na questão da globalização? Né? Nosso querido Milton Santos, um geógrafo tão querido da geografia, ele trata bem em seus livros, até propriamente quando ele estuda a urbanização, né? A questão da globalização. Então, a globalização é um assunto muito pertinente, certo? E que está na nossa vida, está no nosso dia. Mas para que a gente chegue, né, ao que vem a ser essa questão de globalização, a gente começa ele em um cenário mundial, certo? Apesar da globalização ela ser mundial, ela é um processo mundial, é um processo que o mundo, né, todo está vivenciando esse processo globacional. Sendo que acontece, Milton Santos ele se questiona muito, né, como que vem a ser esse processo de globalização? Até onde chega a globalização, né? Uma das ferramentas a gente vai ver dentro do conteúdo, uma das ferramentas da globalização é justamente a ferramenta, né, que a gente utiliza hoje da internet, né, do meio técnico científico informacional. Então, ele se preocupa no sentido de, será que os 4 cantos do mundo estão ligados realmente, né, nesse processo globacional, ou ainda tem pessoas que ainda não tiveram esse acesso? Certo? Então, isso é uma dúvida, é um questionamento, é uma discussão, né, que se abre nesse sentido. Mas a globalização, ela começa, né, a partir do enfraquecimento da URSS, né? A partir do momento que se enfraquece, né, essa representação desses países, cria-se a Rússia, né? A tão país tão importante para o surgimento, né, desse processo globacional. Outro fator importante também, né, outro marco histórico dentro do processo de globalização, parte desse surgimento da Rússia, né, através do enfraquecimento da União Soviética, da República Socialista Soviética, e também na Alemanha, a queda, né, do Muro de Berlim, onde vem justamente dividir a Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental, que para hoje, para os alemães, né, se torna até um fator de vergonha, né? Quando você conversa com algum alemão, eu já tive, né, esse privilégio, um colega meu que veio fazer intercâmbio aqui, ele falava muito pouco português, mas uma vez a gente questionando nessa questão, ele disse, olha, Renata, quando a gente passa, né, no Muro de Berlim, muitas pessoas, onde fica o marco, né, muitas pessoas sentem vergonha do que foi, né, aquele processo para a Alemanha, né, aquela sangrenta e violência brutal, né, onde se gerou guerras e assim sucessivamente. E daí, com esses dois marcos, né, com esses dois marcos importantes desse processo que inicia-se, né, é onde se divide o mundo, né, bipolar em oriental, ocidental, o mundo ele se torna, né, países do norte e países do sul, né, digamos assim. O mundo ele vai se dividir justamente nesses países desenvolvidos e nos países que são menos desenvolvidos. E daí
a gente tem justamente esse mundo, né, multipolar, no sentido de que as potências, certo? As potências vão gerenciar, né, vão delimitar o espaço territorial do mundo. Daí a gente vê, né, o de verde, né, onde vem ser a área de influência dos Estados Unidos, ou seja, a América do Norte e a América do Sul, ou seja, os Estados Unidos têm a influência, né? Isso é uma forma apenas de delimitar. A gente sabe que os Estados Unidos têm influência no mundo inteiro, né? Mas é uma forma de delimitação, né? Só para caracterizar essa multipolaridade, né? O de verde, o círculo de verde, justamente é a área de influência dos Estados Unidos, onde engloba a América do Norte e a América do Sul, a área de influência, né, da União Europeia. A gente vê aqui o continente europeu, onde engloba toda a Europa e o continente africano, certo? E o continente africano. E de vermelho nós temos a área de influência asiática, certo? Que é o Japão e a China, países asiáticos. E aí a gente vê países do norte, essa multipolaridade, né? Essa bipolaridade que costumamos caracterizar, certo? Em países do norte e países do sul. Até hoje, pessoal, ainda existe essa dicotomia, né? Ainda existe essa divergência entre que países do norte são desenvolvidos e os países do sul, eles são menos desenvolvidos. São países emergentes, a exemplo, né, da América Latina, de alguns países como o Brasil, a África. A gente vai ver que foi criado os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e América do Sul, e daí sucessivamente. E daí a gente tendo essa multipolaridade, certo? Nós temos esse mundo dividido entre potências que dominam, certo? Entre países desenvolvidos e países menos desenvolvidos, né? Antigamente a gente levava muito o nome de subdesenvolvido. Hoje são países em desenvolvimento, né? Porque o subdesenvolvido justamente levava uma caracterização de não desenvolvimento, de países fracos, né? E a gente sabe que não é totalmente isso. Todos os seus países têm as suas potencialidades, né? O que acontece é o direcionamento que se dá, as dificuldades na qual vem passando aquele país, alguma guerra, alguma pandemia, o caso do mundo hoje, né? Como uma forma de lidar, né, a forma de lidar com essa situação, e assim sucessivamente. E daí nós temos essa caracterização desse território mundial, né? Países dominados pelos Estados Unidos, pelo europeu, né, pela União Europeia, e pela Ásia, que é o Japão e a China, certo? E aí a gente vê a globalização como, né? Como que a gente vê a globalização? Milton Santos costuma dizer que a globalização ela é perversa, né? A globalização ela é perversa. Por que a globalização ela é perversa? Porque ela divide, né? Porque existem as desigualdades sociais, porque existem os conflitos, por existir economias enfraquecidas, certo? Então, a globalização ela é perversa. Não sei se acho que desde o ano passado eu deixei esse documentário para vocês verem. O Mundo Visto do Lado de Cá, de Milton Santos. Ele fala perfeitamente, depois eu deixo o link novamente, quando vocês tiverem um tempo para desopilar, veem como é perfeito esse documentário de Milton Santos falando sobre a globalização. Né? Entre a questão do neoliberalismo, das privatizações, da terceirização, né? É a fome, as questões ambientais. Então, tudo faz parte do cenário da globalização. Mas, de forma genérica, né, a globalização ela é vista como uma integração socioeconômica e cultural entre os países. Essa relação, né, a geografia costuma trabalhar muito justamente essas relações entre territórios, entre lugares, né? Até existe dentro da geografia hoje a questão dos não lugares, né? Uma nova categoria de entender a geografia, certo? E a globalização é justamente vista como essa integração socioeconômica, certo?
e cultural entre os países. Essa dependência, essas relações, a gente vê o Brasil, vamos citar o exemplo do Brasil atualmente, né? Como que está as relações econômicas no Brasil? O Brasil é conhecido hoje, né, caracterizado hoje como um país agroexportador. Ele exporta principalmente a soja, exporta carne, exporta laranja, né? Já foi um grande líder da exportação do café, certo? É um líder também na exportação de recursos minerais, né? De recursos dentro da metalurgia, né? Das ligas do ferro e tantos outros materiais metálicos. Né? Então, o Brasil se caracteriza justamente nessa importância, mas ele também mantém relações comerciais. Né? Ele também mantém relações comerciais com continentes, com o continente europeu, com o continente asiático, a China, né? Um grande comprador do Brasil, né? Mantém essas relações, assim como ele compra os nossos produtos, nós também compramos os produtos dele. Então, a geografia e a globalização é essa dinâmica, né? Esse conjunto de relações, essa integração que depende do social, do econômico e do cultural entre os países. Os países eles vão se relacionar através, justamente, principalmente da sua produção, certo? Então, de alguns acordos que se precisa, né, tomar alguma decisão na questão ambiental, principalmente a gente vê muito essa dicotomia, né? Essa relação, desculpa, que existe da participação da assinatura de alguns países para participar de alguns protocolos, de algumas conferências. Então, essa relação, a globalização está interligado, certo? Essa integração entre os países. E a gente vê que os países subdesenvolvidos, né? Ou países do sul, como a gente não costuma dizer mais, países subdesenvolvidos, mas países em desenvolvimento ou países do sul, sofrem com a influência dos países desenvolvidos. Isso é nítido, né? É o poder controlador, o poder central, certo? De controlar. Vocês vejam, eu estava vendo um livro, eu acho, não, já faz algum tempo que eu li, mas eu acho que foi de um sociólogo, foi daquele menino, Chico de Oliveira, acho que sim, foi de Chico de Oliveira. E ele estava falando da importância, né, de como os Estados Unidos, ele é um líder, né, ele lidera essa questão até no fator político, né, quantas questões, né, se reproduzem em outros países do Sul em cima, partindo, né, dos Estados Unidos. Então, ele tem essa influência, né, de controlar, de dominar esse poderio, não só econômico, mas o poderio político também. E daí a gente vê, né, entra a questão, quando a gente vê que vai existir essa relação, essa dependência, né, desses países do Sul com relação aos países do Norte, aos países desenvolvidos, né, a gente vê que entra a questão dos blocos econômicos. E quando a gente fala em blocos econômicos, né, a gente está falando justamente nesses países que vão liderar esses blocos. Né? Como a gente viu, né, na figurinha lá em cima, na imagem do mapa mundial, a gente vê essa imagem onde os Estados Unidos, onde a União Europeia, onde o Japão e a China, né, formando os seus blocos econômicos, vai ter essa dominação dentro do fator globacional, certo? E daí, como eu falei para vocês, quando o Milton Santos ele fala, né, eu falo muito de Milton Santos porque ele foi um dos grandes estudiosos dessa questão da globalização, né? Dentro da sociologia a gente vai ter outros exemplos, né? Propriamente até o Bauman, o Zygmunt Bauman, né, trabalha também esse processo de globalização em alguns livros, ele faz algumas críticas, certo? Mas como a gente trata de geografia, eu acho que a pessoa mais pertinente também para falar de globalização, né, a gente se baseia em dois geógrafos muito importantes, que é Milton Santos aqui no Brasil e David Harvey, um geógrafo britânico, né? Ele tem uma grande influência quando a gente estuda o processo de globalização.
certo? Então, Haver, ele também fala dessa questão, dessa influência, né, desse meio técnico no Brasil e no mundo hoje, né, nas potências mundiais, e tornando-se assim um mundo, né, trabalhando no sentido da globalização. E uma grande ferramenta para a divulgação da globalização é a divulgação, né, da internet. O que não cai na internet hoje que em um segundo, né, Bananeiras inteira sabe, a Paraíba inteira sabe, o mundo inteiro sabe, o Brasil inteiro sabe. Então, eu estava vendo uma reportagem também, um documentário, desculpa, daquele menino que é muito comum hoje nas redes sociais, é o... Ai, Jesus, chega, é Leandro Carnal, né? Então, ele falando de como é perigoso hoje as redes sociais. As redes sociais, elas se tornaram hoje mais perigosas do que a própria televisão, né? Então, o que se coloca lá? Quem está lendo? Né? Como aquela pessoa vai interpretar? Certo? Então, isso se tornou até um ciclo vicioso, né? Se tornou até um ciclo vicioso. Parece que você se tornou dependente daquela ferramenta. Se você, o que muitas pessoas, né? O que fazem, para onde vão, mostra muito do que você é. A partir do momento que você tem uma publicação ali, você mostrando muito do que você é, da sua personalidade, né? Então, Leandro Carnal, ele falava, e eu comecei a observar isso realmente. As redes sociais, o Twitter, né, o Facebook, o Instagram, ele se torna hoje, né, muito perigoso, até muito mais do que a televisão. Porque a gente tem um livre-arbítrio, né, de publicar aquilo que a gente acha pertinente, né? As informações, elas passam muito rápido, né? Ela chega de uma forma muito rápida nas pessoas. A internet hoje, ela é justamente essa grande ferramenta de divulgação, seja de alegria, seja de tristeza, seja de notícias, seja de tragédia, seja do lado de economia, seja da cultura, enfim, de tudo. Basta você saber o que você vai publicar, né? Como a gente está falando de globalização, a gente está falando dessas mídias, né, dessas redes sociais, Bauman, ele faz uma crítica, né? Ele faz uma crítica à questão do Facebook. Ele fala, hoje as pessoas fazem de tudo para ter seguidores, né? Para ter uma quantidade de pessoas ali, né? Se tornam amigos, né? São os meus amigos do Facebook, são os meus amigos de Twitter, amigos seguidores de Twitter, de Instagram. Como as relações são líquidas. Para você se desfazer uma amizade é um clique, né? Para você fazer um clique, para você desfazer também é um clique. E ele faz essa questão, ele questiona, né? As pessoas como confiam, né? Nesse segmento. E ele diz: eu tenho 90 e tantos lá anos e meus amigos eu conto nos dedos. Né? Eu tenho poucos amigos. Né? E as pessoas, quanto mais amigos, mais parece que se torna uma pessoa mais popular, mais vista, mas a sua vida também ela está, né? Sua vida ela também está nas mãos, né, da sociedade. Então, as relações líquidas, né? Quem tiver a oportunidade de ler Bauman, né, leiam Bauman, que em alguns dos seus livros ele fala dessa liquidez, certo? Ele fala dessa liquidez do mundo da globalização, das relações das mídias, né, das mídias sociais. E daí a gente vê, né, o que caracteriza essa internet. Também, né, a alta velocidade de negociações, o comércio, certo? Troca de informações. O que a gente pode ver mais, né, dentro dessa internet? Atualmente, a maior presença de multinacionais nos países do Sul. Então, essa internet, essa facilidade de informações é aquela coisa, minha gente. Quando a gente liga a televisão, né, a gente tem um livre-arbítrio de escolher o que vai assistir, certo? Seja um programa sensacionalista, seja um documentário, seja uma série, um filme, uma novela, ao seu dispor. Eu, particularmente, nunca fui muito fã de televisão, porque minha vida sempre foi muito corrida, sempre fui dona de casa, então nunca fui muito fã de televisão.
Mas tem pessoas que ela é dependente mesmo. Então, você tem um livre-arbítrio de você saber o que você vai querer assistir ou não. E o que acontece? Com esse avanço, né, da internet, houve-se justamente, eu quis mostrar justamente para vocês o lado perverso da coisa, né? O que você vai assistir, o que você vai fazer. Mas do lado, pode ser uma coisa ruim, mas também pode ser uma coisa boa, né? Então, esse avanço da internet vem trazer o quê? A presença de multinacionais nos países do Sul, ou seja, a ferramenta foi útil, né? A ferramenta ela foi útil. Se vocês querem ver uma questão interessante desse processo de globalização, é o processo hoje que a gente vem vivenciando da uberização. Né? A uberização no Brasil, né, vem crescendo. A última reportagem que eu vi estava de 1,7 milhões de pessoas que usam, né, o aplicativo iFood e tantos outros no aplicativos de Uber, né, no território brasileiro. Só em São Paulo são quase 5 bilhões. Né? Então, é muito, milhões, desculpa, é muita coisa. Né? Então, dentro desse processo de globalização, vem crescendo esse processo de uberização, né? Onde, dentro desse processo de desemprego que a gente está vivendo hoje, se cresceu muito o quê? A informalidade. Muitos pequenos empreendedores, certo? Então, esse empreendedor cresce, mas, de outro lado, ele existe a fragmentação no sentido dos seus direitos trabalhistas, né? Eles não têm, infelizmente, os direitos trabalhistas que uma pessoa que trabalha em uma empresa com carteira assinada ou que trabalha em um estatal, né? Que trabalha para o Estado, para a prefeitura, Estado nível federal, que tem a sua carteira assinada, que tem as suas férias, né, que tem o 13º. Então, infelizmente, essas pessoas, né, que trabalham nesse setor da informalidade, eles não vão ter, né, a não ser que eles, por independência, autonomia, paguem o seu próprio INSS para quando chegar lá futuramente, né, ele tem um tempo de contribuição. Isso é uma opção, certo? Mas essa questão da uberização, pessoal, vem crescendo muito. A informalidade no Brasil, né? Fizeram da informalidade um empreendedorismo, né? Uma forma de ganhar dinheiro. Não importa onde você está, mas você tem que ganhar dinheiro hoje para você comprar sua alimentação, suas medicações e pagar suas contas, né? Ter o mínimo de qualidade de vida. Né? Então, essa questão da informalidade dentro do processo de globalização vem crescendo muito, principalmente em países emergentes, né? Em países menos desenvolvidos, países do Sul. E daí a gente entra para a nova ordem mundial, né? E o neoliberalismo, né? O neoliberalismo ele vem crescendo, né, nos últimos anos. Não só, a gente sabe que o neoliberalismo é um tipo de política, né? Vem crescendo não só no Brasil, né, mas em outros países do mundo, né? O neoliberalismo e essa nova ordem mundial. E daqui, como a gente pode ver essa imagem, né, a padronização, né, desse processo de globalização. Nós temos essa diversidade de pessoas, vocês vejam aí o colorido, certo? E a partir do momento que ela entra dentro do processo de globalização, sai a padronização, a produção em série, né? Dentro, se a gente for entrar para a questão da industrialização. Né? Então, a gente entra aí com a questão do processo de globalização. Né? Dentro da produção de série. Veja que a imagem mostra essa nova ordem mundial, que ela é padronizada, certo? Que ela é muito técnica. Ela é muito técnica. Você vive praticamente em função do que saiu, né? Qual foi a moda que saiu, qual foi a novidade, né, que vem. Então, de certa forma, você é refém desse processo. E essa charge, ela mostra bem direitinho justamente essa padronização do que vem ser esse processo de globalização. E vamos lá, quais são as vantagens e desvantagens da globalização econômica.
né? Vantagens da globalização econômica. A fácil e rápida transmissão de informações. Isso é bom, né? As informações chegam com facilidade, chegam em uma rapidez, né? A gente tem aí a internet como essa ferramenta e a evolução dos sistemas de comunicação. Isso são as vantagens da globalização econômica, certo? As engenharias, os cursos de comunicação, né? A questão da informática. Então, isso é muito importante nesse processo dessa globalização. E as desvantagens, né? Como que a gente vai ver as desvantagens desse processo de globalização? A exclusão de comunidades pobres, né? A desigualdade social entra nesse sentido. Por quê? Porque não é todo mundo que vai ter acesso, infelizmente ainda, né, à internet. Tem pessoas que vivem à margem da pobreza hoje, né? O desemprego vem aumentando no Brasil e no mundo com esse processo dessa crise econômica que a gente vem passando. O Brasil, particularmente, vem com essa crise desde 2008, né? E a partir dos anos ela vem só aumentando. O nível de desemprego está muito alto, né? Como eu falei para vocês, o processo da informalidade, onde se vem crescendo o processo de uberização no Brasil, é muito grande, certo? E daí a gente vê que essa desigualdade social é uma das desvantagens, né? Onde se exclui essas comunidades e a dominação da economia mundial por transnacionais, certo? Então, essa influência, né, das transnacionais hoje no Brasil e no mundo, ela vem justamente mostrar essas desigualdades, né, econômicas, né? Porque alguém vai dominar. Alguma empresa vai dominar. Quando a gente fala de uberização, né, os coaching, essa galera que tá aí, né, na mídia, né, as empresas, elas vêm divulgar muito o que vem a ser a empresa. Digamos assim, você pede um iFood, né? Você pede alguma coisa no iFood, o cara vem, né, tem que trabalhar de 12 a 14 horas no dia para, durante um mês, não receber praticamente nenhum salário mínimo. A média é de 930, 950, o que esses entregadores recebem. Mas quando se mostra na mídia, não mostra aquele entregador, que ele que tem que comprar a bicicleta, ele que tem que comprar aquela mochilinha que anda nas costas, ele que tem que comprar o seu capacete, todas as suas ferramentas, certo? A empresa ela não entra com nada. Com nada, com nada, com nada. Se o motoboy cair, se espedaçar no meio da rua, na hora que estiver entregando o seu lanche, problema dele. A empresa não se responsabiliza por nada, porque ele não tem vínculo empregatício, né? Então, esse processo de uberização, ele está cada vez mais no Brasil e no mundo, né? Segregando, né? Havendo essa divisão social, né? Onde os trabalhadores não vão ter direitos. Direitos, primeira coisa é tirar os direitos trabalhistas, né? Então, essa dominação dessa economia através de transnacionais também se reproduz nesse sentido, né? A valorização é da empresa, sai o nome da empresa, mas os funcionários, né, que não são funcionários, né, como eu falei para vocês, essa questão da informalidade vem crescendo muito hoje no Brasil e a nível mundial por conta das crises econômicas que a gente vem passando, né? E essa é uma das uma sem precedentes, é uma coisa assim, eu acho que ninguém estava preparado, né? Ninguém, nem os países propriamente, os países desenvolvidos. Então, essa dominação da economia mundial por transnacionais também se torna uma das desvantagens, né? E a gente vê aqui essa imagem, né? A gente vê aqui essa imagem do mundo dominado justamente por essas transnacionais, né? Por essas marcas, por essas empresas que dominam o mundo, né? Um exemplo é a Coca-Cola, né? Nos lugares mais remotos, a gente vai ter Coca-Cola. Dos Estados Unidos a África, a Índia, o Japão, ao Brasil. Então, ela é uma empresa, né, que domina o mundo. A Nokia, a Heineken, né, a Samsung, a Sony e assim sucessivamente. Então, são empresas transnacionais, né, que vêm dominar o mundo. E daqui a gente vê
é de uma foto aérea, né? Como que essas transnacionais estão presentes. Vejam o continente americano, né? América do Norte, e vejam o continente europeu e o asiático, né? A gente vê aqui no Brasil, mais precisamente na região sudeste e sul, certo? Onde estão esses pontos luminosos, e no continente africano, muito pouco, né? Esse mapa mostra, certo? Justamente essa questão da globalização financeira, é mais uma forma de ilustração, certo? E a gente vamos lá para a globalização financeira. A gente sai da globalização econômica, né? Onde tem essa influência da economia, e a globalização financeira. A gente fala de empresas, né? A gente fala desse domínio que, na realidade, a globalização e a economia financeira e econômica, né? Elas caminham juntas. Uma ela depende da outra para desenvolver essa grande questão que é a globalização. E daí a gente entra, certo, na questão dos oligopólios e monopólios, né? Esses oligopólios é justamente essa situação de mercado, né, em que poucas empresas detêm o controle, né? Essas empresas ela detêm o controle da maior parcela do mercado, certo? Então, as empresas dominam essa maior parcela do mercado. E os monopólios, que também faz parte dessa globalização financeira, quando, né, o indivíduo ele é o único, né, digamos assim, produtor, ele domina, né, a gente já está dizendo, monopoliza. E não existe, quando não existe concorrência, certo? Quando não existe concorrência naquele lugar, naquele território, então eles especulam o valor da mercadoria, né? Eles colocam o preço que quiser, que se tornam até preços exorbitantes, né? Então, eles têm um monopólio daquele produto, e como ele não tem concorrente dentro do monopólio, não vai existir o concorrente, o que é que acontece? Preços altíssimos, né? Então, a gente tem dentro dessa globalização financeira os oligopólios e os monopólios. E o capital produtivo e o capital também especulativo, certo? Então, o capital especulativo, né? Quando ele tem apenas o objetivo da obtenção de lucro, certo? Ele tem apenas seu objetivo é obter esse lucro. E o capital produtivo, né, é o investimento com relação, ele investe a questão do dinheiro, certo? Ele tem a importância de gerar lucros, certo? Então, a produtividade ela vai ter que aumentar, certo? Então, a gente tem dentro desse capital financeiro, dessa globalização financeira, a questão dos monopólios, dos oligopólios, o capital produtivo e o capital especulativo. E daí, entre as transnacionais, certo? Empresas que atuam em diferentes países com o intuito de aumentar sua produção em busca de matéria-prima e mão de obra barata, e suas vendas, né, quando buscam o mercado consumidor. E daí a gente vê vários exemplos de transnacionais: Nike, Panasonic, Toyota, Avon, né, o Remédio Rocher, Ericsson, e assim sucessivamente. As 10 maiores transnacionais, segundo, né, aí a pesquisa. Vejam, a Toyota, né, fica em 9º lugar, e ela o país sede da Toyota é o Japão. A Volkswagen é na Alemanha, né?